Nessa aula a gente vai conhecer outros dois seletores, né? O seletor de ID e o seletor de class. Até agora, né, como a gente está seguindo aqui, essa nossa colinha, o seletor para a gente são as nossas tags, tá? Então se eu quero selecionar alguma coisa para formatar, eu boto o nome da tag e faço a formatação. Então aqui, por exemplo, se eu uso o P para formatar algo, eu estou formatando todos os P's. E se eu quiser formatar um único P? E se eu quiser formatar somente alguns P's da minha página? É aí que a gente vai precisar utilizar esses dois seletores diferentes, tá bom? Voltando aqui para o Figma, né, para eu poder exemplificar um pouquinho melhor, a gente tem essa imagem. Ela tem uma altura, uma largura bem específica. Diferente dessa e dessas aqui. Só que como no meu código eu formatei o IMG para ele ter 100% de largura e 380 de altura, o que aconteceu com as imagens do meu site? Né? Essa imagem ficou do jeito que eu gostaria, porque eu formatei de acordo com ela. Porém, essas outras imagens aqui, elas não deformou tanto porque elas ocupam 100, 100, 100, 100%, né, de cada uma das colunas da tabela, só que elas estão todas com 380 pixels. Até que não ficou tão estranho nesse exemplo, mas nesse aqui ficou muito. Elas ocuparam 100% da largura da coluna da tabela onde elas se encontram e 380 de altura. Então a gente viu que usando o IMG simplesmente não é a única maneira, né? Não deve ser a única maneira, tanto é que causou alguns efeitos ruins aí pra gente no nosso site, tá? Então, como eu faço para, por exemplo, formatar, fazer um código para que esse código influencie somente nessa única imagem? Existe uma maneira. Basta a gente atribuir a essa imagem, por exemplo, um identificador único, tá? Mas se eu quiser então formatar essas 4 imagens da mesma maneira, o que eu devo fazer? Atribuir a elas um seletor de classe, tá? Então eu diria que essas 4 imagens eu quero que elas sigam uma formatação em específica, tá bom? Para nossa aula, né, para a continuação da nossa aula aqui, então a gente formatou aí até o article. O próximo elemento que a gente tem que formatar é essa seção chamada benefícios. Se eu vier aqui no meu código, aqui no CSS, e colocar aqui simplesmente um section, né, e fazer algumas formatações. Por exemplo, eu quero que ela tenha um background color igual esse aqui do meu nav, né? Então, deixa eu colocar aqui, vamos ver o que aconteceu, né? Vamos ver se deu certo. Então, se eu vier aqui agora, vamos voltar para cima, atualizar, né? Ah, beleza, ó, benefícios, ela ficou azul. Só que esse também ficou azul e esse também ficou azul. Por quê? Eu, utilizando o seletor section, eu estou pegando essa section, estou pegando essa section e a section tem lá embaixo. Então a gente viu um caso aí onde eu não posso usar o nome da tag como seletor. Eu teria que usar o quê? Um nome específico, um nome único, ou seja, um ID, né? Um identificador único. A gente colocou esse ID aqui, a princípio, para fazer a navegação entre as páginas, lembra? Né? Então, se eu clicar aqui, por exemplo, em benefícios, ele traz benefícios para mim, beleza. Só que esse ID ele vai ser muito útil também para a gente conhecer, né, e até mesmo utilizar essa nova maneira de selecionar elementos no HTML. Então vão ter alguns casos que eu não quero selecionar todos os P's, todas as imagens, todos os sections. Eu vou precisar selecionar, eu vou querer selecionar um único elemento daquele tipo. Só que se eu usar o nome daquele elemento, pode ser que na minha página eu encontre outros. Usando o ID, eu vou me limitar a isso. Então, ao invés de eu usar um section para formatar aqui essa minha seção de benefícios, eu vou usar o nome que eu dei para o ID dessa seção, tá bom? Então, aqui no CSS, basta eu colocar um hash e o nome que eu defini a ele, tá bom? Ah, mas por que esse hash? Principalmente, né, para identificar ou para diferenciar ele das tags. Então aqui, ó, tudo que está rosinha são seletores do tipo tag, tá? Esse aqui, que ficou verde, e tem um hash na frente, ele é um seletor do tipo ID. Então, por exemplo, se eu tirar agora essa cor do section e colocar no hashtag pagebenefícios, o que vai acontecer? Se a gente voltar lá no nosso site e atualizar, então agora, ó, além do nav que já estava com essa cor,
só a seção de benefícios ficou com essa formatação, tá bom? Então isso aqui é bem interessante, bem legal. O seletor de ID a gente utiliza muito, tá? Aí tem gente que fala assim, eu quero essas 4 imagens iguais, então eu posso dar o mesmo ID para todas elas e fazer a minha formatação? Não, porque o ID é um identificador único, então a gente não pode ter 2 IDs com o mesmo nome na mesma página, tá? Para esses casos, a gente utiliza um seletor do tipo class, tá? Então, por exemplo, eu vou aplicar, né, como exemplo aqui nessas imagens, só para vocês verem como é que fica. Então, por exemplo, a gente já viu, né, que as minhas imagens ela tem essa propriedade, beleza. Se eu quiser formatar um conjunto, um grupo de imagens em específico, o que eu preciso fazer? Para ID, eu não vim aqui na minha section e coloquei ID, página de benefícios. Eu vou fazer a mesma coisa. Vamos utilizar os meus... vamos lá utilizar as imagens mesmo. Então aqui nos meus 4 IMGs, que se referem àquelas 4 imagens, ao invés de eu colocar aqui um ID e colocar uma propriedade, eu vou colocar um class, tá? Então class igual, abre e fecha aqui as minhas aspas, e eu vou dar um nome para essas imagens. Por exemplo, eu posso colocar aqui IMG, essas são as imagens que ficam lá na minha classe de modalidades, certo? Então, IMG modalidades, tá? Beleza, então tudo que eu fizer agora no seletor IMG modalidades, ele tem que se aplicar a essa e a essa imagem, tá bom? Então, por exemplo, diferentemente do ID, né, eu devo repetir essa classe entre todos os elementos que eu quero que recebam essa formatação igual, tá? Então, ID é único, class é mais de um, porém não todos. Se fosse todos, eu usaria o IMG, né, igual a gente estava utilizando anteriormente. Então, beleza. A primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar o meu elemento. Eu quero que essas minhas 4 imagens, essa classe de imagens, que eu chamei de IMG modalidades, tenha uma formatação em específico. Então, preciso salvar aqui o HTML. Lá no CSS, o que eu vou fazer? Eu vou criar um seletor para esse IMG modalidades. Porém, ele não é, né, esse rosa aqui, que é igual os seletores do tipo tag, né? Ele é um seletor do tipo class. E do mesmo jeito que o seletor de ID tem esse hash para identificá-lo, o seletor de classe também tem. Só que ele se utiliza o ponto. Então, quando tiver ponto alguma coisa, é um seletor de classe. Quando tiver o hashtag alguma coisa, é um seletor de ID, tá bom? Então, agora aqui dentro, eu posso colocar uma propriedade diferente. Por exemplo, o id vou colocar aqui um valor bem nada a ver, tá? Só para a gente ver a modificação. Então, largura 50 pixels e a altura 50 pixels também. Vamos se organizar aqui. Beleza. Então vamos salvar, vamos lá ver como é que ficou. Só atualizar. Beleza, as minhas imagens elas ficaram com 50 por 50 pixels. Tá? Não interferiu nessas outras duas imagens, tá? E nem nessa, porque elas possuem uma propriedade específica. Tá? Então eu poderia, por exemplo, como essa imagem ela é única na minha página, ela poderia ter um nome do tipo ID, tá? E formatar somente ela. Essas aqui poderiam ter uma classe e essas aqui uma outra classe, né? Então essas duas imagens aqui poderiam ter uma classe ícones, por exemplo, IMG-ícones, ou social media, alguma coisa assim, contatos, diferentemente dessa. Então, nessa aula, essa aula foi bem interessante para vocês aprenderem esses dois conceitos, tá? Do mesmo jeito que a gente tem um seletor que a gente usa tag, a gente tem um seletor de classe, né, e o seletor de ID. Eu sempre faço uma analogia seguinte, né? Então, se eu, por exemplo, eu chegar e falar assim, eu vou dar 0 para o meu aluno, né? Então, todos os alunos ficariam intrigados, né? Eu poderia estar falando de todos os meus alunos que eu já tive ou que eu estou tendo no momento. É como se eu estivesse usando uma tag P. Eu falei que é todo mundo. Agora, se eu chegar e falar assim, eu vou dar 0 para os meus alunos do terceiro ano. Aí eu já tenho uma classe de alunos. Eu não estou generalizando como quando eu falava alunos em geral, tá? Ou eu posso chegar e falar que eu
isso se refere ao seletor de classe, né, uma classe de alunos. Mas eu poderia também falar que eu vou dar 0 para o aluno fulano de tal. Aí eu estaria usando um ID, eu estaria identificando unicamente aquele aluno, né? Ou seja, quem eu quero aplicar aquela punição, aquela nota, tá bom? Então, nessa aula a gente trabalhou aí com seletores de classe, seletores de ID. Na próxima aula a gente vai continuar aplicando, né, formatando as outras seções, aplicando esses conceitos e mais alguns outros que surgirem aí no decorrer das aulas. Beleza, pessoal? Muito obrigado, até a próxima.